Olá, eu sou o Arthur Murici e este é o trabalho do Grupo 1. Nosso tema é desequilíbrio ambiental e está dividido em poluição, destruição da camada de ozônio, efeito estufa, poluição atmosférica e aquecimento global. Cada um dos integrantes fez a sua parte conforme combinado. Fiquem com o vídeo. Olá, eu sou Pedro Henrique Farias Hermes e vou estar falando sobre poluição. Primeiramente, o que é? Entende-se que poluição é a introdução pelo homem de substâncias ou energia no ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio, causando assim danos à saúde humana, aos seres vivos e aos ecossistemas. Vale lembrar que existem diversas formas de poluição, como a atmosférica, que é a poluição do ar, a poluição hídrica, que afeta os corpos d'água, a poluição sonora, causada pelo excesso de ruídos, entre outras formas de poluir. São várias as causas da poluição, porém, dentre elas, podemos citar, por exemplo, o carbono gerado por diversos veículos diariamente, a utilização de material descartável que promove a produção de lixo, etc. As consequências da poluição também são diversas. Entre elas, podemos citar doenças e problemas respiratórios de pele, alergia, doença nos olhos. Também podemos citar o estresse, destruição da camada de ozônio, morte de animais e de plantas, entre outros. Para finalizar minha parte do trabalho, gostaria de citar algumas soluções para a poluição. Exemplos: podemos evitar o desperdício, consequentemente a acumulação de lixo. Podemos optar por material biodegradável. Podemos reciclar, nos deslocar de bicicleta ou caminhar, que além de ajudar o ambiente, também ajuda o nosso corpo físico, e entre outras muitas formas e soluções. Essa foi a minha parte do trabalho. Destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio é fundamental para a dinâmica do planeta Terra. Sua destruição provoca diversos impactos para o meio ambiente. O ozônio é um gás composto por moléculas com 3 átomos de oxigênio. Este gás encontra-se distribuído na troposfera, que concentra cerca de 10% de todo o ozônio, e na estratosfera, que acumula a maior parte desse gás, cerca de 90%. O ozônio encontrado na troposfera origina-se a partir de poluentes lançados na camada inferior da atmosfera e é considerado pelos cientistas como o ozônio mau. O contato com esse gás pode afetar o crescimento das plantas e, como pode diminuir a produtividade agrícola, gera prejuízos econômicos. Além disso, provoca irritação nos olhos e vias respiratórias do ser humano e em outros animais, causando o comprometimento do sistema respiratório e intensificando problemas cardiovasculares. E esse foi o meu trabalho, espero que tenha gostado. Poluição atmosférica é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente. Conhecida também como poluição do ar, refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Esse tipo de poluição se dá com as substâncias, são chamadas de poluentes atmosféricos e existem em formas de gases ou partículas provenientes de fontes naturais, vulcões ou neblinas, ou fontes artificiais produzidas pelas atividades humanas. De acordo com o estudo da Organização Mundial de Saúde, a OMS, de 2014, a poluição do ar causou a morte de 7 milhões de pessoas no mundo em 2012, matando mais que a AIDS e a malária juntas. Pode parecer incrível, mas a poluição já estava presente na Roma Antiga, quando as pessoas queimavam madeira, por exemplo. Porém, a Revolução Industrial ampliou inexplicavelmente o impacto sobre a qualidade do ar, já que a intensidade de combustão de carvão aumentou de modo absurdo no século XIX, principalmente na Grã-Bretanha. A queima de carvão mineral despejava toneladas de poluição atmosférica, causando danos à população que sofre de doenças respiratórias responsáveis por milhares de mortes na época. Bom, essa é a minha parte do trabalho. Eu vou falar
O que é o efeito estufa e as consequências dele na Terra? Bom, o efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural responsável pela retenção do calor por certos gases atmosféricos, sendo que a poluição intensifica e causando um aquecimento global. Se a presença desse fenômeno, a temperatura na Terra seria muito baixa, em torno de 18 graus negativos, o que impossibilitaria o desenvolvimento de seres humanos. O ar atmosférico é composto na sua maioria dos gases de nitrogênio e oxigênio, que não são gases estufas. O 1% restante contém vários gases e o vapor de água, sendo que o vapor de água é a grande responsável pelo efeito estufa natural. Os outros gases são dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e outros gases pequenos que estão na atmosfera. O efeito estufa se torna um problema porque o ser humano está lançando cada vez gases estufa na atmosfera, sendo que o principal vilão é o gás carbônico, que é liberado na queima de combustíveis fósseis, tais como derivados de petróleo e o carvão. Além do CO2, essa queima também gera óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, hidrocarbonetos e materiais particulados que poluem a atmosfera mais ainda, causando vários problemas como o derretimento das calotas polares, que aumenta o nível das águas dos mares, que é agravado também pela dilatação térmica da massa de água oceânica, causando a perda de vários ecossistemas costeiros. Também causa alterações climáticas, o aumento de doenças tropicais e a proliferação de insetos nocivos, transmissores de doença. Bom, aquecimento global é o aumento anormal da temperatura média do planeta registrado nas últimas décadas. Esse fenômeno é associado principalmente às ações dos homens. A principal causa desse problema climático que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, que no caso é causado por formas de degradação ao meio natural, como a poluição, as queimadas e o desmatamento. Podemos citar como consequências do aquecimento global o fenômeno do degelo, que vem acontecendo nas calotas polares. Com isso, a área de várias espécies animais vem diminuindo. Isso também vem causando a elevação de nível dos oceanos. Outro efeito é o aumento das temperaturas. Conforme eu já disse, muitas espécies podem entrar em extinção, além da disponibilidade de água em várias partes do mundo tornar-se cada vez menor em razão da maior ocorrência de secas. Bom, esse foi o nosso trabalho e eu espero que você